Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Tentar fazer um paralelo entre Capasso e Léo Jardim. O Capasso, o Vasco, na figura do Felipe, quis expurgá-lo e conseguiu, né? Dizendo que o atleta não valia coisa alguma, que era ruim, que quem estava reclamando levasse ele para casa, para o time de quem estava reclamando e tal. Então o Vasco, na figura do Felipe, então o técnico do Vasco, teve a capacidade de fazer isso com o jogador, né? E agora tem torcedor e o próprio Vasco achando que ele é obrigado a aceitar o valor que o Vasco quer de renovação. O Léo Jardim tem todo o direito de escolher o valor que ele quer, né? Vendo aí o francês já 1,7, o Coutinho 1,7, e o Léo Jardim, junto com o Verratti, resolveram, né, o tempo inteiro aqui. O Léo Jardim evita gol e o Verratti faz gol. As coisas mais importantes que um atacante tem que fazer: gol, e o goleiro tem que fazer, evitar gol. Tem alguns erros? Tem, mas tá na média aí, né? Então, o Capasso, o Vasco, expulsou, né? Humilhou, desrespeitou. Vai fazer o mesmo com o Jardim, obrigando ele a aceitar o valor que o Vasco quer impor para pagamento? É lei de mercado, né? Ah, mas ele tem contrato, não sei o que e tal. Isso é uma outra história, mas não chegar, colocar o atleta contra a torcida. E tem muito canal de YouTube aí dizendo, vai embora, não sei o que, traidor. Acho que não é por aí, né? Bom, o Vasco conta aí com jogadores, ex-jogadores. Estava vendo aí um pedacinho do programa do Neto, Souza, Veloso, e um ponto interessante, né? Não é só o Vasco que tem jogadores ex-jogadores de atividade, não. O Santos jogou, tá com o Neymar aí, né? Parece que foi a última partida dele, não joga mais. Neymar, ex-jogador de atividade. Lucas de São Paulo. Oscar, né, também. E aí? São jogadores que esquecem, já eram, né? Inclusive, quem acompanha o Couto nunca foi ídolo, nunca fez coisa alguma de importante no Vasco para ter essa loucura. Não, Coutinho, se esconde nos jogos difíceis. Aparece só contra o Melgar, aparece outro jogo lá e tal. É complicado, né? Um jogador sem raça, sem sangue. Nunca teve essa raça, sangue que o Vasco teve aí, né? Ao longo dos anos. Bom, outro assunto aqui é o GB. Falei aqui em outros vídeos que o GB está pronto para entrar e jogar. Por fora pela esquerda, por fora pela direita, no lugar do Verratti, para descansar um pouco os jogadores. É importante aí, que a gente sabe que o GB pelo menos está pronto. Não sei se o Zucarello está, se o Coutinho, se o Paulinho está, se outros estão, como o Lincoln, por exemplo, mas o GB está pronto para entrar e jogar, né? Bom, tem muita gente hoje que foi a favor da 777, se dizendo contra a recuperação judicial. Mas a falência que se aproximava do Vasco, e o Vasco afastou a falência com a recuperação judicial, foi obrigatória, tendo em vista que a 777 fez do Vasco, né? Inclusive, ela deu lá 70 milhões, e depois os aportes que dizem que ela fez, ela vendeu Marlon Gomes, Peck, Ignaldo, Pedro Raul, Andrei, né? Então ela não tirou do bolso dela e ficou por isso mesmo, né? O Vasco fez uma doação à 777, com encargo, né? Já falei isso aqui algumas vezes. Ô 777, me dá aqui 70 milhões e o resto é teu. Estou te doando, né? Sendo que você tem que fazer os aportes e blá. Isso não é venda, isso é uma doação com encargo, doação modal para quem milita aí no direito civil. Não tem jeito, né? Então, o recado é o seguinte: muita gente hoje que é contra a recuperação judicial, né, não sabe, ou tenta dizer que não sabe, tendo em vista a 777, que foram a favor, né? Bom, seguindo aqui, é óbvio que aos organizados do Corinthians não se vendem por churrasco ou por ingresso. Foi ótimo, foi lindo ver aquela cena lá ontem, né? Os torcedores do Corinthians, de organizados, lacrando o clube, dando um recado simbólico, né? Saiam daqui, pilantras, vocês não representam o Vasco. E alguém deveria fazer isso também, né? Com o Pedro Paulo, com o Felipe, né? Ainda bem que o Edmundo está fora, esses caras não representam o Vasco, nunca representaram o Vasco, né? Seguindo aqui, as organizações do Vasco viveram o tempo inteiro de ingresso, de churrasco, né? Fazendo pagode na frente de São Januário, tirando foto com o Salgado, uma sacanagem total, né? Bom, dizem que o departamento médico não falha, dizem que o departamento médico do Vasco é horroroso, né? Mas, se você pegar uma situação que eu vou colocar agora, dá para fazer uma reflexão legal. Primeiro, o Vasco é o time que mais
mantém jogadores sem tirar de campo. Ou seja, naquelas substituições que todos os times fazem, há um rodízio, né? Ó, tira o A, tira o B, o Vasco não mantém todo o time. E aí cansa o jogador, né? E aí isso vai acabar onde? No departamento médico, com lesão, e o cansaço também para o próximo jogo. Não tem jeito. Sem falar que essa minutagem do jogador em campo, sem ser substituído, como eu falei, leva o cansaço para o próximo jogo, dá lesão, e um ponto muito importante, prova a incompetência dos caras para contratarem, né? Quer ver uma coisa? A folha do Vasco, eu li que hoje estava 15 ponto alguma coisa milhões, porra nenhuma, tá mais do que isso, tá mais do que isso aí, né? O Payet ainda vai receber até julho, agosto, talvez, então é 18 milhões, é 17 milhões, e o Pedrinho não desinflou a folha até hoje, né? E mais, de alguns jogadores que o Vasco contratou aí, né? De um montão deles, na janela anterior, na janela atual, continuam jogando com o Léo Jardim, com o Paulo Henrique, com o João Vitor, com o Piton, com o Hugo Moura, com o Jair, com o Paulinho, com o Vegete, com o Adson, contratados pela 777. Nem a reposição de peças, nem a troca de peças, né? A mudança do elenco, o Pedrinho foi capaz de fazer, né? E colocar a conta disso aí do Marcelo Santana, mandando ele embora, sendo que quem contrata, quem manda e desmanda sempre foi o senhor Pedrinho, né? Bom, voltando aqui na questão do GB, né, que está pronto, tem o Leandrinho, que joga pela esquerda, né? Esquecer Lloyd, parar com porra de Lloyd, né? E esquecer Garré na direita. Não é o Garré na direita, Garré é meia. Então, tomara que o Diniz, nessa parada aí, veja além da base, dizem que ele está vendo a base todos os dias, possa ver, né, essa situação que não dá para você não conhecer o Garré, como eu já falei várias e várias vezes, não colocar o Garré na posição correta. E outra coisa, o Maxime não é mais fraco do que muito que ficou, não. Só que colocaram o cara para jogar na ponta. O cara não jogava na ponta, ele jogava por dentro, pelo meio, né? E aí o pessoal manda o Maxime embora. O Maxime foi um dos poucos que tinha alguma habilidade, né? E o Nuno está ajudando bastante. O resto, não vale nada. Lucas Moura, Lucas Oliveira, o Lemos Bichado, né? Emerson Rodrigues, pelo amor de Jean David, pelo amor de Deus, né? Para fechar aqui, o Vasco vai ter aí contra o CSA, né? 30% dos ingressos do Rei Pelé, né? Cabe 15 mil, o Vasco vai o Vasco vai ter 3 mil ingressos, né? E lá cabem 15 mil, 20%, perdão, do contingente lá do estádio, né? Para tentar que o Vasco, pelo menos nessa fase aí, passe, porque da próxima, da Copa do Brasil, é difícil você pensar em Flamengo, Palmeiras e o resto, Botafogo e o restante aí, né? E para fechar aqui, né? O GE nunca foi confiável. Eu separei essa matéria para o final e ia falar assim, a matéria do GE. O Vasco fez uma contraproposta ao Léo Jardim, que pediu um valor muito alto. Cadê a contraproposta? Qual o valor? O que o Jardim pediu realmente, né? Esse é o nosso jornalismo. Botam lá matérias sem credibilidade, você abre as matérias e por dentro não tem valor, não tem maiores informações e o pessoal vai vivendo aí, né, de chute. As matérias do GE nada mais são do que chutes, né? Vamos esperar aí que o Vasco venha trabalhando bastante com o Diniz. Próximo jogo, que é dia 12 de junho, e depois do próximo jogo, dia 12 de 7. Então tem agora trabalho para fazer, né? Verificação de jogadores, descanso de alguns deles, né? E depois, quando começar o Super Mundial também, né? Nova verificação de jogadores, da base, descanso de alguns. É assim que o Vasco tem que se levantar em campo, porque fora de campo, com o Pedrinho aí preocupado em ser chefe de delegação, sem diretor executivo, o Amodeu fazendo uma coisa que ele não sabe fazer, é outra história, sem diretor técnico, que não é o Felipe, nunca foi o Felipe, diretor técnico, a gente está aí tendo um Diniz que está abarcando a comissão técnica e a falar da gestão técnica aí, que o Amodeu disse, que que existe lá na coletiva junto à CBF. Se gostou dos comentários, inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.